Há uma revelação muito interessante que encontramos na descrição do último Seder de Pêssar que Yeshua teve com seus discípulos. Ele fez uma revelação realmente surpreendente e é o que vamos comentar hoje. Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Bem, hoje nós vamos falar sobre algo que encontramos no livro de Matityahu, que descreve o último Seder que Yeshua participou junto com seus discípulos. O texto diz assim: Enquanto comiam, Yeshua pegou a matzá, disse a Brahá, partiu-a e a deu aos talmidim, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho, disse a Brahá, e o deu a eles, dizendo: Bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente, até o dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Essa descrição mostra exatamente que Yeshua, sentado com seus talmidim, ele estava então reclinado nas almofadas, como era feito naquela época, e no momento certo, ele realmente fez com que os discípulos dele, de repente, saíssem daquele contexto que estavam e fossem transportados para uma revelação especial. Ele disse: agora que eu quebrei esta matzá, essa matzá representa o meu corpo que é partido por vocês. Ele estava se referindo, inclusive, há um texto que encontramos no profeta Isaías, no capítulo 53. E mais, ele depois tomando um cálice, sabemos que o cálice não é originalmente um elemento integrante da celebração do Seder na época que foi instituída por Moshe. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o vinho é importante em todas as festas, em todas as celebrações. E naquele momento, em especial, Yeshua Mashiach disse para os seus discípulos que agora vocês vão tomar deste vinho e ele vai representar o sangue da nova aliança que agora eu faço com vocês. Então ele estava estabelecendo uma aliança com o Eterno, com o povo de Israel e com seus discípulos mais especificamente. Então, os elementos que nós encontramos ali, que realmente estão relacionados ali no livro do profeta Isaías, ele mostra, primeiramente, o seu corpo, que foi partido. Então, nós encontramos o texto dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então o corpo foi partido, e foi assim que aconteceu com Yeshua. Ele foi esbofeteado, ele foi maltratado, ele foi preso no madeiro, levantado em um madeiro, foi ele executado com seus pés e mãos cravados, e todo esse ferimento derramou o seu sangue. Então o sangue de Yeshua foi o preço pago à semelhança do sacrifício que era feito nos tempos da antiga aliança, quando era necessário um sacerdote sacrificar um animal e derramar o seu sangue. Então Yeshua derramou o seu próprio sangue como oferta corban por nós. Então ele estabeleceu para os seus discípulos e para os discípulos subsequentes, que seriam aqueles que seguiriam os seus discípulos, depois os discípulos dos discípulos, discípulos dos discípulos dos discípulos, e assim geração após geração.
nós todos deveríamos celebrar a morte de Yeshua. Nós não celebramos a morte de Moshe, não celebramos a morte de Arão, nada disto, porque Moshe foi apenas a pessoa que o Eterno escolheu para que nós conhecêssemos a sua revelação. Mas Yeshua, não. Ele já tem uma característica muito diferente, porque ele é o Mashiach. E sendo Mashiach, ele deve ser, sim, reverenciado. Então nós sabemos que sem o derramamento de sangue, que era o que foi então estabelecido para se celebrar a partir de agora, nós celebramos isto, o sangue de uma nova aliança, uma aliança que traz perdão para todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então, nesta época de Pessach, nós vamos lembrar de tudo aquilo que foi ordenado pelo Eterno, tudo que significa realmente o Pessach, mas também vamos lembrar que numa época semelhante a esta, há pouco menos de 2000 anos atrás, Yeshua entregou a sua vida. Ele foi morto na época de Pessach. E ali ele fez realmente o que era necessário para que todo aquele que reconhecer que precisa ter os seus pecados perdoados, saibam que aquele sacrifício feito há séculos atrás tem valor para nós ainda hoje. Sem Yeshua não há perdão dos pecados. Sem o sacrifício que ele fez, não haveria sangue que pudesse resolver a nossa situação com o nosso Criador. Portanto, nesta época é bem oportuno nós valorizarmos o sangue que Yeshua derramou quando foi levantado no madeiro, pois esse foi o preço pago para a nossa redenção. Creia nisso e alcance também o perdão dos seus pecados e que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.